A Cristiane autorizou que a gente gravasse a palestra, então ela vai ficar disponível depois, para que a gente possa, quem não viu, ver, e quem viu, rever. Sem dúvida vai ser um ganho, né, para todos nós. Bem, hoje nós temos como palestrante da tarde, na nossa palestra virtual, a nossa irmã Cristiane. Cristiane, seja muito bem-vinda à Fraternidade Espírita de Aldeia. Nós vamos tratar, ou melhor, a Cristiane vai tratar do tema a fé, mãe da esperança e da caridade. Um tema, sem dúvida, sempre muito atual e muito necessário, particularmente nesse momento, né, que todos nós estamos precisando fazer um grande exercício de paciência e de consolidação da nossa fé. Cristiane, seja muito bem-vinda à nossa palestra virtual. Ok, aqui estava fechadinho o microfone. Isso, e a gente não estava conseguindo conversar. Aí eu digo, Tudo bem com puxa, você? tudo bom, estou feliz, está te revendo, Claudinha, né? Pois é, Cristiane. Eu achei que eu conhecia a Cristiane pelo sobrenome, porque o teu sobrenome não é comum. É, verdade. Estou muito Tudo bem. feliz de estar aqui, revendo você, alguns amigos, fazendo novos amigos, né? Tá ótimo. Eu fui aí na Fraternidade Espírita, ainda quando o André estava por aí, né? Faz um Conheci. tempinho. Que bom que André, você está de volta. obrigada a todos. Então, meus queridos, para quem chegou agora, a palestrante dessa tarde é a Cristiane. Ela vai tratar conosco do tema a fé, mãe da esperança e da caridade. E para que a gente possa aproveitar bastante esses momentos com a Cristiane, eu vou convidar a todos para que a gente juntos façamos a prece inicial. Vamos agradecer à espiritualidade amiga, ao nosso amado Mestre Jesus, mais esta oportunidade de, juntos a corações amigos, aprendermos um pouco mais. Aprendizado extremamente necessário para nortear os nossos passos em direção a Ti, Mestre Jesus. E tendo a certeza de que contamos com a Tua presença, com a amorosidade da equipe espiritual que coordena a Fraternidade Espírita de Aldeia, damos por iniciada a palestra pública virtual deste sábado. Passamos a palavra para nossa irmã Cristiane, desejando a ela bênçãos de muita paz, de muito equilíbrio, de muita luz.
Ok. Então, como disse a Cláudia, né, nós vamos conversar um pouquinho sobre fé, esperança e caridade, né? Esse lema tão belo, tão profundo, né, que Ismael traz essa bandeira, né, para o nosso país, para a nossa vida, e que a gente possa, principalmente agora, né, na situação em que a gente está passando, né, que está trazendo, ativando muitos sentimentos, muitas situações, às vezes as pessoas estão adoecendo com as dificuldades, com as dúvidas, passando muitas vezes por lutos inesperados, mas nós estamos aqui e o Evangelho de Jesus está para nos ajudar a refletir, a encontrar o consolo, né, o esclarecimento que vai nos ajudar tanto a manter os nossos pés firmes, fortalecidos para a nossa caminhada. Então, nós estamos realmente se perguntando, mas como é que está a nossa fé? Como manter a nossa fé na vida, nas situações? E eu me lembrei do momento dos peregrinos da estrada de Emaús. Às vezes a gente já tem ouvido falar. Naquele momento em que Jesus tinha acabado de ser crucificado e alguns, né, tinham discípulos, alguns que estavam escutando tanto Jesus, as palavras, as orientações, de repente estavam se sentindo desamparados, porque o mestre havia acabado, né, de falecer naquela situação de crucificação, de tanta dor. E aí as pessoas estavam desalentadas. Então, esses foram 2 peregrinos, eles começaram a caminhar pela estrada e indo para Emaús. E nesse momento eles vinham comentando, muito tristecidos, muito cabisbaixos, desanimados. E agora o que é que vai ser da gente, já que o mestre se foi? Como continuar com a palavra dele no dia a dia? O que vamos fazer da nossa vida? Estavam realmente muito desanimados e sem esperança. E naquele momento se juntou a ele um peregrino que eles não viram de pronto, não reconheceram. E o peregrino chegou e perguntou para eles: o que está acontecendo? Estou percebendo que vocês estão tão tristes, tão desanimados, tão cabisbaixos, falando dessa forma. E ele disse: você não soube? Agora, há poucos dias, aconteceu a crucificação do nosso mestre, aquele que nos dava tanto alento e esperança, que veio nos ajudar a salvar-nos dessa situação em que vivemos. E o peregrino disse: sim, eu soube, mas mesmo assim, por que vocês estão dessa forma? E daí, esse peregrino, que era o Mestre Jesus, ainda não estava sendo reconhecido por eles. E o Evangelho diz que é como se eles estivessem com os olhos fechados, não percebessem quem estava caminhando ali ao lado. E nessa estrada, até chegar numa hospedaria, esse peregrino que se juntou a eles trouxe novamente todas aquelas orientações que Jesus estava trazendo, estava incitando a esperança, o ânimo, a vontade, dizendo que poderiam continuar em frente. Então, eles começaram, se alegraram tanto, e quando chegaram na hospedaria, pediram àquele homem: fica aqui conosco, né? Faz a refeição conosco, nós gostaríamos de lhe ouvir mais. Então, foi naquele momento, né, diz o Evangelho, que ele, no momento do jantar, ele repartiu o pão e distribuiu como costumeiramente fazia com eles. E foi aí que eles abriram os olhos e perceberam que aquele era o mestre. E nesse momento, ele desapareceu das vistas dele. E então, esses peregrinos resolveram não mais ir para Emaús e retornaram a Jerusalém. E aí a gente fica perguntando: para onde é que a gente está indo com as nossas reflexões no dia a dia? Como é que anda a nossa fé diante do que a gente está fazendo, com tudo que está acontecendo?
a gente vai começar a refletir um pouquinho o que é que a fé, a esperança e a caridade têm a ver com tudo isso. Paulo, na carta aos Coríntios, no 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 13, ele fala das 3 virtudes fundamentais. Então, ele diz que essas virtudes levam-nos a atitudes que refletem o divino em nós. E que essas virtudes alimentam outras tantas virtudes humanas, como a calma, a tranquilidade, outras que nos levam a sentimentos agradáveis e uma forma melhor de levar a vida. E ele fala num daqueles momentos sobre essas virtudes, ele diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Essas 3, mas das 3, a maior delas é a caridade. Então, vamos refletir sobre esses 3 passos. Fé, esperança e caridade. O que isso podemos fazer em nossa vida? Então, vamos começar também a dar uma olhada na mensagem que tem na Revista Espírita de fevereiro de 1862. Também vai trazer uma mensagem sobre a fé e sobre a esperança. E logo em seguida, também traz outra mensagem sobre a caridade. Nessa sequência, fé, esperança e caridade. E aí a gente vai relembrar também, na pergunta 941 de O Livro dos Espíritos, quando se fala sobre o temor da morte. E os Espíritos dizem que, diante da morte, o justo, que alinhou a sua conduta com as leis divinas, ele não vai temer a morte, porque o que está sustentando a ele é uma fé que lhe dá certeza no futuro, a esperança de que vai realmente encontrar alento, consolo e que há uma vida futura, uma vida melhor. E a caridade a qual ele se submete, da qual ele seguiu por estar de acordo com as leis divinas, ele faz com que ele não tema. Onde estiver, sabe que por esse equilíbrio, com essa ligação, com essa sintonia com as leis divinas, ele se harmonizou. E aí trará para ele a tranquilidade e paz, mesmo na vida além túmulo. A doutrina dos espíritos sempre nos traz vários momentos em que mostra a importância dessas 3 virtudes em nossa vida. A gente vai ver que existe um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente vai estudar o capítulo 19, ela é todo da fé que remove montanhas, que fala exatamente sobre a fé religiosa, a fé humana, o poder da fé, e o que ela traz para que a gente possa dar à nossa vida um novo sentido. Então, os espíritos nos levam a refletir sobre esse triângulo de forças divinas, né, que são a base da sustentação do viver com Cristo, do caminhar com Cristo. A fé, a esperança e a caridade, lá no Evangelho, o Espírito José, ele diz que a esperança e a caridade são os corolários da fé, ou seja, são consequências da fé. Ou seja, a fé vem antes. E aí a gente fica pensando, o que é então que a gente pode fazer para que nós possamos ter uma ideia de como é que está essa fé em nós, principalmente nas situações que a gente está enfrentando? Voltando à mensagem do Evangelho, ele diz que essas 3 virtudes, elas precisam estar unidas, juntas, inseparáveis. Porque esse triângulo de forças, né, de virtudes, elas se alimentam uma ou outra em nós mesmos. E aí a gente
será que a gente harmoniza essas 3 virtudes no dia a dia da gente? Como é que realmente caminha a nossa fé e a nossa esperança? Muitas vezes, muitos de nós duvidamos. Nos deixamos ansiosos, sem ter a certeza do futuro, temerosos, e a gente está vendo que surgem muitas crises de ansiedade, conflitos familiares, a dúvida em relação às nossas próprias capacidades e a capacidade do outro. Veja bem, nós, né, espíritas aqui, todo mundo conhecendo a palavra do Mestre, buscando se alinhar no dia a dia com a sua orientação, tentando de alguma forma trazer um fazer com Cristo, caminhar com Cristo, muitas vezes nós perdemos a esperança ou agimos como se não acreditasse que as coisas podem melhorar, que a situação vai se revertendo, não acreditasse em nós mesmos, com a nossa capacidade de adaptação, de reinventar. Nós temos algumas dificuldades. Imagine quem não tem, quem não lida com essa situação. Qual o sentido da vida? Como superar as diversidades da melhor forma, levando os obstáculos como um aprendizado, servindo para que a gente possa ir criando experiências para poder levar adiante, sustentar alguém e ir em frente. Então, como é que a gente vai acender essa fé em nós, né? Com certeza, aquela certeza que a gente tem de que amanhã o dia vai amanhecer. Vai amanhecer, sim. Essa certeza a gente tem. Vem a escuridão da noite, a natureza mostra aí que existe um ciclo e que amanhã o sol voltará. Mesmo que as nuvens, em alguns momentos, tampem a nossa visão, mas nós temos a certeza de que o sol está lá. Basta aquelas nuvens sair no momento certo, fazendo parte, aquelas nuvens também da natureza, da vida. Então a gente pergunta, será que a gente tem vacilado algumas vezes, duvidado, desistido? Será que a gente não deixa a chama do nosso ideal tão acesa, que chegamos a sofrer muito com isso? E aí a gente pergunta, quem é que vai manter essa bandeira da esperança, da fé, da caridade? Então, a gente precisa refletir como é que está a nossa atitude no momento, nas nossas inter-relações. No momento que a gente abre a televisão, liga a televisão, observa as informações, no contato com o outro em casa, no contato através de redes sociais, no contato com o trabalho que a gente esteja fazendo, qual o movimento que a gente está tendo, como é que está sendo os nossos diálogos, a busca de um entendimento. Será que essa relação que nós estamos tendo com a gente mesmo e com o outro, e com o mundo de uma forma geral, porque o mundo todo está sendo afetado, será que a gente está mantendo a nossa luz acesa, da nossa fé, da nossa esperança? E que leva a gente a um ato de caridade, que é um ato de caridade, não apenas o concretizar em si a doação de algo, mas uma doação de nós para o outro, com relação aos nossos valores, aos nossos sentimentos. E aí a gente diz, qual o preço para sustentar essa luz, né? Como é que a gente está fazendo? Um esforço pessoal? Um trabalho de se conhecer, se perceber a partir do momento que está tendo esse incômodo, esse mal-estar, ou algo que dói em nós, ou nós reagimos em atitude sem uma reflexão melhor. Então, a gente, para continuar a brilhar em nós a fé, né, que tanto os espíritos trazem para nós, da necessidade como uma virtude para todos nós, por exemplo, como manter essa chama para que a gente possa caminhar de forma a iluminar onde a gente estiver e a se iluminar.
Porque a fé, é lógico que a gente tem, se a gente estiver no grão de mostarda, a fé, nós vamos se iluminar onde nós estivermos. Onde há sombras, onde há escuridão, se a gente acender uma velinha, mesmo que não seja um holofote, né, com aquela potência toda de iluminar estádios, por exemplo, mas aquela vela, ela irá se iluminar e fazer o seu papel. E se unir a outras, quanto poderá iluminar um ambiente em que se está? Através da união, da busca de unir as mãos, apesar de que muitas vezes a gente não tem aquela luz que nós desejávamos, mas aí sim, a gente sabe que quanto mais a gente trabalha com a iluminação interior, mais as sombras desaparecem e nós vamos ter um olhar mais clarificado para a vida e também para ajudar o outro. Então, o que a gente encontra? Que apesar de a gente verificar muitas ingratidões, a gente encontrar com situações de que o egoísmo está imperando, o nosso mundo tem os valores muitas vezes estão muito distorcidos, se dá muito mais, muitos de nós tem a ideia de que a educação que vou ofertar é mais a questão do conforto material, não se volta tanto muitas vezes para o aprendizado de uma educação da alma, de uma educação dos sentimentos. Então, existe ainda em nosso mundo os valores distorcidos. Então, a fé, nesse momento, ela fica a fé fragilizada, a fé ainda que precisa de algo concreto no mundo para poder dizer agora está tudo bem. E a gente sabe muito, nós, se a gente começar a olhar com a fé divina, a gente vai trabalhar a fé em nós sabendo que a luz que nós temos, podemos ajudar muito o outro, a nós mesmos, e que nós estamos aqui para poder realmente fazer brilhar essa nossa luz através da fé. Então, como é que anda o ambiente ao nosso lado? Como é que anda o ambiente na relação com os nossos amigos, nossos familiares? Será que nós transformamos, né, colocando em nossas mãos a fé operante, a fé dinâmica, para que a gente possa desenvolver em nós, através desse acreditar, ter a certeza de que algo virá e que virá de bom para nós, fará com que o nosso fazer seja um fazer de forma mais tranquilo, mais calmo, como diz lá no Evangelho. Quando a gente tem a fé, o nosso fazer e o nosso pensar é mais tranquilo. Vamos ter mais discernimentos para as tomadas de decisões. Então, assim, o que é realmente a fé? Aí a gente lembra de Emmanuel. Emmanuel traz sempre algumas mensagens acerca da fé. Ele traz no Pensamento e Vida, no capítulo 6, dizendo aqui para vocês, ele diz que a fé é a própria força da vida. É a alma que a gente dá no momento que a gente está fazendo as coisas que são necessárias para serem feitas. A gente coloca uma certeza instintiva na sabedoria da vida. E que todo ser humano tem inato essa força e que ela é inerente ao ser. E aí ele continua dizendo nessa mensagem sobre a fé, é que ele vibra em todas as coisas, palpita em todos os seres. Veja, não é simplesmente o conceito de fé, de eu acredito, eu não acredito, mas ele fala de força motriz, que faz com que a gente se anime no dia a dia para ir em frente. E é uma construção que é de dentro para fora. Não alguém que tem que dizer, você precisa ter fé e de repente a pessoa tem. Não. É um trabalho de construção interior. De começar a mudar os pensamentos que vai levar um sentimento e uma atitude de fé perante a vida.
pareada com as leis divinas, pareada com os ensinos do Mestre Jesus. E ela diz ainda nessa mensagem que a fé, que é a força da vida, ela vai se manifestar desde o cristal, naquele momento que ele é fraturado e ele regenera, né? Fazendo com que os átomos se reajustem para voltar novamente a se recompor aquela parte do cristal. E aí ele diz que aí são os primórdios da fé. Ele fala ainda que a fé realmente revela no reino vegetal, no momento em que a árvore é cortada e ela ali decepada, mesmo que a gente olhe e diz, ali não vai sair mais nada. E gradativamente ela tem uma força interna da própria natureza que brota. E aí cresce para dar, né, outras sementes, outros frutos e sementes. E ele ainda diz que a nossa própria refeição é um ato espontâneo de fé. Porque quando a gente se alimenta, é porque a gente acredita e confia que aquela alimentação vai nutrir, que vai fazer com que possamos tirar dela o que é de melhor para nos sustentar. Então, ele diz nessa mensagem que a fé acessa a realidade divina em nós, que muitas vezes nós esquecemos. Já verificou que quando a gente pensa em fazer algo e logo diz de início, não vai dar certo, ou não vou conseguir, não é possível, o que acontece com a nossa potencialidade? O que acontece com a capacidade que a gente tem de realmente concretizar o que a gente diz, que a gente fala, o que a gente quer? A gente corta. É como se, de repente, por uma coisa simples que estivesse assim na nossa frente, um copo com água, por exemplo. Aí está ali. Aí a gente diz, não sou capaz, eu não acredito de que sou capaz de pegar esse copo com água. A gente pega, vai ser difícil. Então, a postura de fé na vida é importante, mas não para tomar atitudes precipitadas, sem um planejamento, sem ponderações, mas se está alicerçada na fé, nós iremos em frente, porque acreditamos de que podemos fazer e de que algo bom pode acontecer. E a gente vai conseguir ser impulsionado, realizando e conseguir concretizando e ir em frente, porque a fé está ali na base de tudo. E continuando com o Espírito José, lá no Evangelho, no capítulo 19, ele diz que ela é a mãe de todas as outras virtudes que conduzem a Deus. A fé, ela zela pelos seus filhos, porque desperta em nós os germes, as sementes adormecidas, as nossas potencialidades. Porque se a gente acredita que pode pegar aquele copo d'água, nós vamos nesse pensamento de acreditar nisso, movimentar os nossos recursos para que nosso braço vá até lá e a gente consiga saciar a nossa sede. Assim são para diversas coisas da nossa vida. Então, nós somos divinos. Nós temos em semente as potencialidades divinas e também algumas já brotando. Nós temos em semente o que Jesus é fruto, estava ofertando para todos nós. Então, ela vai despertar a certeza de que a gente é capaz de fazer muita coisa, de ir em frente. Jesus dizia isso para a gente. Vocês capazes de fazer muito mais coisa até do que eu, que a humildade dele era né, com certeza, mostrava que todos nós podemos seguir o caminho dele. E essa fé é a base da regeneração. Quando a gente acredita no outro, quando a gente tem fé de que o outro possa se modificar e que nós também, nós investimos mais fortemente em nós mesmos e nas relações, com um olhar de compaixão, com um olhar de compreensão, com atitude mais amadurecida.
e levamos essa crença num contexto bem mais profundo, e não apenas de crer, mas num contexto que representa fidelidade, que é o contexto que o Evangelho traz para a gente, fé como fidelidade. Porque se nós somos fiéis ao que nós acreditamos, nós vamos agir com plena confiança, com uma atitude mental diferente. E aí a gente vai ver muitas vezes no Evangelho que Jesus sempre, em algumas situações, ele dizia: vá, a tua fé te salvou. E aí a gente vê que quando a gente tem a fé, embasando as nossas atitudes e o que a gente quer, a gente acredita fielmente, a gente abre, inclusive, para dar sentido à vida. Para dar sentido ao que a gente vai fazer. Porque é preciso ter um sentido, uma direção, dar direcionamentos às nossas atitudes. Eu vou fazer porque eu acredito nisso. E aí direcionamos melhor, planejamos melhor as nossas atitudes perante a vida, inclusive e compreendendo o outro nas nossas relações. Por isso que a fé é a base da regeneração e também a base de todas as outras virtudes. Porque quando a gente realmente acredita no sentimento de fé, de fidelidade com Deus, tá? Ou seja, quando a gente entra em comunhão com Deus, no que acredita, no que sente, nós vamos trazendo para nós atos de acordo, em harmonia com as leis divinas. A gente vai dar o devido valor à matéria, aos valores materiais, no sentido pleno, né, de todos. E a gente vai dar uma olhada o quanto a gente acredita nos valores de Mamon ou nos valores divinos. E a partir dessas crenças do que a gente acredita, se é o que a gente acredita, que o que vai dar felicidade a gente são aquisições materiais, a nossa vida vai refletir essa nossa busca. Se achamos que os valores espirituais eles estão, são primordiais na nossa vida, nós vamos refletir isso também. Ou seja, nós estaremos em consonância com as leis divinas, trazendo Deus para nós no sentido de desabrochar essas sementes que está em nós. Nós vamos estar em comunhão com o divino. E aí nós vamos estar cada vez mais numa relação mais íntima com Deus. E aí nós vamos desenvolver os atributos divinos em nós. E a fé vai levar a esse caminho. Então, na carta aos Hebreus, no capítulo 11, Paulo ainda define que a fé é a certeza daquilo que se espera, a prova daquilo que não se vê. E nos conecta com o nosso destino no futuro. Por quê? Porque quando a gente acredita que o outro melhora, quando a gente acredita que nós vamos melhorar, quando a gente acredita que nós estamos passando por um momento, mas que nós temos um futuro promissor, porque nós somos filhos de Deus, nós somos espíritos a caminho da redenção, da sua própria iluminação, nós abrimos mais as possibilidades e nós olhamos as escolhas de uma forma mais madura. Então, a gente vai projetar o nosso caminho no futuro mais acertado. Por isso que lá, no livro dos Espíritos, quando fala do homem justo que não teme a morte, porque sabe que o futuro dele é um futuro promissor. Abre um horizonte mais pleno. Então, surge, a partir daí, a esperança. A esperança que nos dá força para percorrer a caminhada. A esperança é como um combustível. Ele vai preenchendo a nossa vida de um propósito, uma finalidade, dá um sentido no caminhar da nossa vida. Qual o propósito? Qual o sentido da nossa vida? Quem dá isso é a esperança. Às vezes a gente verifica que alguns jovens, algumas pessoas se perguntam: não espero por nada, eu não tenho sentido. Qual o sentido da minha vida?
E aí eu me lembrei de um jovem adolescente, em que ele estava com ideações de acabar com a própria vida, já tinha tentado, então estava em situação de uma grande dor e sofrimento. E o que mais esse jovenzinho trazia era: eu não tenho sentido para viver. Até o momento que ele foi percebendo que se alguém chegasse para você e dissesse: eu te dou, você vai passar o resto da vida sem precisar gastar com nada, porque eu te darei todo o dinheiro no mundo para lhe tirar de uma coisa que você gosta mais. Você ia passar o resto da vida sem se preocupar com dinheiro, você terá casa, terá tudo, mas isso que você gosta mais, você me dá, que é o que eu vou pagar a você. O rapaz pensou. Aí disse: puxa, o amor da minha família, isso eu não vendo de jeito nenhum. Isso depois de algumas reflexões. O amor dos meus amigos, como é bom como eles se preocupam comigo, porque eu estou dessa forma. Isso não tinha dinheiro nenhum pagava. Qual tem o propósito, o sentido? É manter essas relações de amor com essas pessoas. Eu quero estar com eles. Eu me sinto junto deles, eu me sinto fazendo parte. E esse jovem não acreditava em Deus. Não acreditava nessa força superior. E aí ele começou, dentro da possibilidade de visão dele, a modificar que o sentido da vida dele era relacionar através desse sentimento nobre com o outro. E que isso daria um propósito e um sentido na vida dele. Era o começo do despertar para o divino. De acordo com as dificuldades que ele estava tendo. Então, ele passou a ter esperança, a dar um sentido, a um propósito na vida dele. Eu tenho um sentido e um propósito para viver nessa relação com as pessoas. E foi modificando aos poucos o seu ponto de vista em relação à vida e sentindo prazer e felicidade nessas interações e sendo gratos a essas pessoas. Então, jovens, muitos não estão vendo sentido na vida. Mas a esperança vai dando luz, vai dando força para seguir em frente. E nós temos, sim, essa condição. E aí a gente vai, nesse momento que a gente acredita, a gente lembra um ator chamado, de um livro, autor, melhor dizendo, de um livro chamado Viktor Frankl, que talvez alguém já tenha ouvido falar. Ele escreveu um livro chamado Sentido, Em Busca do Sentido, que ele ficou preso num campo de concentração e o que dava força a ele de se manter vivo na esperança era a esperança de reencontrar aqueles que ele amava. E começou isso a dar sentido para ele seguir em frente e não se entregar. E todas as vezes que a gente começa a sentir a fé que nos dá, né, essa crença, essa fidelidade, essa harmonia com o divino em nós, que nos leva a sentir a esperança nos dando luz para seguir em frente, para saber que existe um objetivo e um futuro a ser alcançado, a gente vai levando a terceira virtude, que é a caridade, que é a concretização da fé. E então a gente vai dar sentido e finalidade à fé e à esperança. A caridade, que pode ser, sim, através das obras, no sentido da doação, da ajuda, do alimento, e pode traduzir em diversos outros frutos. Né? Mas a gente pode trabalhar também, porque a gente, trabalhando a fé que acalma, que tranquiliza, que nos faz ter um melhor discernimento diante dos obstáculos, das situações que a gente tem dificuldade, porque todo mundo tem, mas se temos fé,
nós vamos ter a esperança de que isso vai passar, nós vamos ter a esperança de que nós podemos melhorar, o outro também com certeza pode, que tem essa capacidade em si, e aí a gente utiliza aquele olhar para o outro, um olhar afinado com o olhar de Jesus. Aquele olhar que vê além do que está sendo apresentado ali naquele momento. Um olhar amadurecido de acolhimento, não só diante das nossas próprias dificuldades, das nossas próprias atitudes equivocadas, mas também de compreensão do outro. E isso vai, com certeza, influenciar as nossas relações no dia a dia. E essa virtude da caridade que a gente vai fazer, que pode ser através das obras em relação ao material em si, da doação de alimento, do remédio, mas também nós podemos fazer através da conversa, de um diálogo em que você escuta realmente o que o outro quer dizer no sentido, no sentimento de algo mais profundo, das necessidades espirituais do outro, na necessidade de reconhecimento, de amor, que também nós temos. Então, nós vamos fazer essa caridade no sentido muito mais amplo e profundo da nossa vida. E aí nós vamos, essa caridade, que é o transformar o ato de dar algo, nós vamos elevar, porque estará através das nossas mãos, do nosso coração, representando a nossa alma ali, representando o nosso sentimento na ação. Então, é a qualidade da atividade de doação que a gente está tendo naquele momento. A caridade, ela então é a virtude da doação, do amor que se doa sem perguntar quem é você, para que é, simplesmente doa, como a natureza. A natureza é assim, viu? Como basta a gente olhar ao redor e a gente percebe o sol que nasce com todo aquele esplendor para todos nós, se doando sem pedir nada em troca. E nessa doação dá de si e consome algumas energias dele, sim. Eu me lembrei agora de um momento que eu vinha passando no quintal, que tem uma linda mangueira, aquelas mangueiras bem bonitas, daquelas, né, mangas rosas, aquela que a maioria de nós a gente gosta, e de repente ali, caminhando devagar, quando caiu a manga nos meus pés. Eu olhei assim, fiz, meu Deus! E veja que coisa, comecei a refletir sobre a manga nos meus pés. Olhar assim, que é isso, né? Eu me lembrei de Newton com a manga cai na cabeça, a manga não, a maçã cai na cabeça, e ele aí encontra uma lei, né, da física, mas não dando os devidos diferenças aí, mas assim, as coisas que chegam aos nossos pés, vamos dizer assim, literalmente ou não, trazem uma mensagem. A natureza traz uma mensagem, ela se doa para a gente. Simplesmente a gente está andando e ela oferta de si aquele fruto, simplesmente por ser divino, esse doar dela. Não pede a você, nem pergunta quem é você, nem pede satisfação do que vai fazer com aquele fruto, mas ela oferta. E se nós fizermos isso, doação, no dia a dia, com a verdadeira caridade para aqueles, principalmente, que são bem difíceis para a gente vai estar doando o que é de melhor em nós. Sem exigências, sem julgamento, sem culpar o outro, existem as responsabilidades de cada um. Mas a gente vai a partir de nós mesmos, ou seja, pelo alto amor, se doar, fazendo coisas que a gente sabe que vai levar a gente, vai amadurecer, levar a gente a um patamar evolutivo melhor, através de pensamentos e atitudes mais condizentes com as leis divinas. E para isso é preciso que a gente se conheça. Não só se conhecer, para poder saber onde a gente precisa melhorar, para que a gente faça aquela reforma íntima, mas também conhecer as leis divinas através dos estudos, através dos diálogos, e percebendo que quando em nós ativar um sentimento desagradável, uma emoção desagradável, a gente tem o discernimento de parar, esperar o momento certo, de refletir, porque se a gente está sentindo alguma dor
é porque a gente precisa verificar o que é que está acontecendo para ter uma postura mais saudável, para aquela dor diminuir ou sumir. Da mesma forma que a gente sente uma dor física e às vezes a gente precisa ir para o médico para tomar o remédio necessário, fazer um tratamento, mas quem é que tem que fazer? O médico? Não, nós mesmos. Nenhum médico faz pelo cliente. Jesus, o médico dos médicos, traz o tratamento para a nossa alma, para que nossas dores, nossos sofrimentos diminuam e com o tempo eles sumam. Mas é preciso que a gente vá nessas 3 virtudes: fé, esperança e caridade, para que a gente possa concretizar em nossas atitudes o que é realmente necessário para esse futuro. Então, finalizando, diz Emmanuel: ninguém pode assistir a outrem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquiriu o espírito de boa vontade, para que com os que necessitam, e ninguém vai ensinar com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo, no que se refira à compreensão e auxílio fraternal. Então, a gente, vamos refletir dessas 3 virtudes em nossa vida, para que a gente possa agir disseminando as luzes da fraternidade, para que a gente haja com alegria, para que a gente haja com mais esperança, para que a gente haja com gratidão com a natureza, com Deus, para que a gente sinta mais conforto e ofereça conforto em nossas intercessões, nos nossos relacionamentos. E Emmanuel nos diz que é preciso praticar a caridade essencial. A caridade de pensar, a caridade no falar, no agir, segundo os ensinamentos do Divino Mestre, diz ele. E eu gostaria de encerrar com aquela fala do Paulo, que muitas vezes já ouvimos, mas que eu acho que sempre, quando a gente reflete sobre ela mais um pouco, a cada momento, a gente vai vendo o valor da caridade verdadeira, a caridade seguindo o Mestre Jesus. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse a caridade, seria apenas como um metal que soa, um sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de tal modo a mover montanhas, se eu não tivesse a caridade, eu nada seria. E ainda que entregasse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que desse o meu corpo para ser queimado em martírio, se não tivesse a caridade, isso de nada me serviria. Então, meus irmãos, vamos em frente com muita fé, orando, fazendo o que é necessário fazer, porque com certeza nossa esperança vai iluminar o nosso fazer através da caridade. Que a paz de Jesus, o amor divino, que a gente possa abrir os nossos canais de harmonia, de paz e de ligação com toda a espiritualidade benfazeja que está conosco, principalmente nesses momentos. Obrigada. Cristiane, nós agradecemos a tua presença aqui com a gente na nossa palestra virtual, e a gente espera que você seja mais assídua na nossa casa, não demore tanto para voltar, certamente faremos novos convites, e mais uma vez te agradecemos muito. E convidamos a todos para, em fechando os nossos olhos, agradecermos ao nosso Pai, ao nosso Criador, esta oportunidade de aqui estarmos na tarde de hoje, unidos, reunidos em torno das palavras do Mestre.
tendo a certeza de que são elas que nos indicam o caminho para a nossa própria salvação, para a nossa melhoria como criaturas em trânsito, em constante processo de aprendizagem. Que a paz e o amor deste Mestre esteja conosco e que ele e a equipe espiritual que coordena a Fraternidade Espírita de Aldeia nos autorize a dar por encerrada a palestra pública da tarde de hoje. Que assim seja. Obrigada, Cris.